Olá, vamos aprender agora outra função bem bacana de procura da nossa planilha Google. É a função escolher. A função escolher ela tem várias aí utilidades e você pode inclusive criar a sua própria função dependendo daquilo que você precisa na sua planilha. Vamos com calma, vamos entender como funciona a função escolher. Nós temos aqui a nossa planilha escolher explicação. Observe que eu tenho aqui alguns meses e para cada número eu tenho o seu mês representando, né, o texto do seu mês. Então assim que eu digitar um número qualquer aqui, eu quero colocar o mês em questão. Essa é apenas a explicação da função escolher. Eu poderia fazer um PROC-V aqui, poderia fazer um índice, poderia fazer um CORRESP, poderia fazer um desloque. Então tem uma série de recursos que você pode utilizar para fazer a mesma coisa. Só que nós temos a função escolher, que é mais uma opção. Veja só, igual escolher. Ele escolhe um elemento de uma lista de opções com base em um índice. Assim que eu abro parênteses, você vai ver que o primeiro argumento da função escolher é um índice. É a posição do elemento dentro da nossa função. Então, se eu colocar aqui, clicar no índice, que vai ser esse mês, ponto e vírgula, eu vou ter que colocar todas as opções. E a opção 3 tem que ser o mês de março, porque é o terceiro mês da minha lista. Então, a opção aqui vai ser o seguinte, a opção número 1 vai ser janeiro, ponto e vírgula. A opção número 2 vai ser fevereiro, ponto e vírgula. A opção 3 vai ser março. E assim sucessivamente para cada um dos meses. Veja só, ponto e vírgula, e vou clicar nos meses. Terminei, fecho parênteses e pressiono Enter. Se você observar, qualquer número que eu digite aqui, ele vai trazer o mês adequadamente. Por quê? Porque a função escolher, ela precisa de um índice que é dado pela posição digitada aqui nessa célula. E aí ele conta, veja só, como eu coloquei o número 7, ele vai procurar o sétimo elemento da minha lista de escolhas. Se nós analisarmos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo elemento que a função escolher vai selecionar é a célula B13. E se nós olharmos a nossa planilha, B13 equivale ao mês de julho. Se eu pressionar o Enter, você vai ver o resultado correto. Se eu colocar aqui 13, ele vai dar um erro, porque esse número não existe no minha escolha. A função escolher, ela só tem 12 índices aqui, que são os meses de janeiro a dezembro. Qualquer número acima ou abaixo dessa faixa vai dar erro. Então, se eu colocar o dia 12, o número 12, ele vai mostrar o mês corretamente. Isso serve, por exemplo, para você fazer aí totais acumulados. Eu tenho aqui um exemplo bem prático, então eu gostaria de escolher o mês. O número 1. Qual é o valor acumulado para o mês 1? Eu poderia olhar e ver que é somente 12 mil. Mas e se eu digitar aqui o número 2? Como eu faço o acúmulo? Né? Como é que eu posso somar o valor acumulado desses 2 meses? Aí eu teria que usar uma função C, e aí essa função C ficaria gigantesca. Eu não preciso utilizar essa função C. Eu posso utilizar a função escolher para fazer isso para mim. Veja só. Então, com base na função escolher, o primeiro argumento tem que ser o índice. O índice vai ser o mês que eu vou escolher, que vai de 1 até 12. Eu quero fazer a somatória acumulada de do mês 1 até o mês X que eu escolher. Ponto e vírgula. Quando a opção for a primeira, eu não preciso somar nada, basta mostrar o valor do mês 1. Ponto e vírgula. Se eu escolher o índice 2, ou seja, eu quero ver o acumulado até o mês de fevereiro, aí já não dá para clicar sobre o mês de fevereiro, porque esse é o faturamento específico de fevereiro. Eu vou utilizar então agora aqui a função soma, e vou somar da célula A24 até B24. Perceberam? Ponto e vírgula. Quando o índice for 3, eu tenho que fazer a somatória que vai do mês de janeiro até o mês de março. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Se for o mês de abril, então, se eu for o índice número 4, eu tenho que somar da célula de novo, A24, até D24. Ponto e vírgula. Se eu quiser, então, selecionar o mês de maio, eu tenho que fazer a somatória que vai de janeiro até maio. Perceba que é um complemento. Eu vou sempre estendendo a soma até a condição máxima que a minha função escolher vai permitir. Nesse caso, até o faturamento do mês 12. Ponto e vírgula. Como eu já fiz até a coluna do mês E, eu vou fazer então agora até a do mês 12. E não vou ficar narrando para não cansar aí também sua cabeça. Veja só. Soma.
essa é a minha sexta, é o sexto índice, soma, esse é para o meu índice 7, 8, um pouquinho trabalhoso, mas você vai ver como esse é legal. Soma, para o mês 9, mês 10, onze e 12. Prontinho. Vou fechar parênteses da função escolher e vou dar um Enter. Olha que bacana. Então, quando eu escolho o mês 2 aqui, a função está me mostrando acumulado que é 12.000 mais 13.440, total 25.440. Se eu escolher aqui o mês 3 e pressionar o Enter, o índice vai procurar a terceiro argumento, veja só, 1, 2, 3, e vai fazer a soma até a célula C24, que é o mês 3. Se nós escolhermos aqui o mês 9, ele vai fazer o acumulado do mês 1 até o mês 9. Se selecionarmos os valores do faturamento e analisarmos aqui na parte de baixo da tela nessa demonstração do resultado, você vai ver que a somatória vai bater. Então eu consegui criar uma soma acumulada utilizando um índice. Para evitar que o usuário digite aqui, por exemplo, 13 e apresente um erro na sua fórmula, você pode utilizar neste campo aqui uma validação de dados, colocando aí uma lista para a pessoa escolher apenas do número 1 até o número 12. Com certeza ele não vai errar, ele não vai ter esse problema de selecionar um número inválido. Percebam que a função escolher é isso. Você até poderia criar a sua própria função, Por exemplo, digamos que eu tenho lá alguns valores, 4 e 5. E você vai permitir para o seu usuário escolher entre 1 e 5 qual é a função que ele deseja. A função 1 vai ser a soma, 2 vai ser a média, 3 aqui vai ser, vamos lá, soma, média, vamos colocar aqui a multiplicação de todos os itens. Essa aqui vai ser o desvio padrão. E acho que tá bom. Só 4, senão vai ficar cansativo. Aí o usuário vai digitar aqui o número 1, ele vai fazer a somatória desses valores aqui. Igual, esse número 1 aqui eu coloquei apenas para poder somar, tá? Não tem nada a ver com as funções. Os argumentos aqui é o que eu vou utilizar na função escolher. Eu vou até trocar esse valor aqui, 10, 54, 88, 999. Legal, então a opção número 1, igual escolher. O índice vai ser dado por esta célula, ponto e vírgula. Então, quando ele escolher o número 1, eu quero fazer a soma. Então, eu vou utilizar aqui a soma de todos esses valores, ponto e vírgula. Se o meu usuário digitar aqui o número 2, 2 é a média. Então, eu vou chamar aqui a função média e vou selecionar os mesmos valores, ponto e vírgula. Se o usuário selecionar a multiplicação, 3, então nós vamos usar a função multi e nós vamos multiplicar todos esses valores entre si. E se ele escolher o item 4, nós vamos usar qual função? Nós vamos usar a função desvio padrão, acho que é desvipad, é isso aqui. E eu quero desvio padrão desses valores. Prontinho. Criamos uma função personalizada no Excel. Veja só, número 1, a somatória de todos esses valores é 1151. Se eu digito o número 2, ele vai me dar a média, que é de 287,75. 3, a multiplicação vai dar esse número imenso. E o número 4 vai me dar o desvio padrão desses valores. Note então que eu criei aqui, através de uma condição, 4 funções diferentes para os meus resultados. Quando você estiver, por exemplo, montando um painel de resultados, você pode permitir ao usuário escolher qual é a metodologia, qual é o resultado que ele espera das suas informações. Quantidade de valores, quantidade de notas que foram emitidas, quantidade de notas canceladas, por aí vai. Dá para vocês criarem realmente uma gama enorme de opções, justamente utilizando a função escolher e embutindo nela aquelas operações que você quiser. Tem um limite? Deve ter. Eu nunca cheguei nunca precisei fazer mais do que 12 ou 14 validações aí com a função escolher. E para que você possa praticar, eu separei também aqui um exercício bem prático. Veja só. Nesse exercício de escolher, você vai ver aqui que nós temos um balanço, né, uma ferramenta de resultados. Então eu tenho aqui uma célula e eu gostaria que toda vez que você digitar o mês, por exemplo, no mês 5, eu quero que você me mostre na coluna mês atual os valores referentes a esse mês 5.
Então, mês 5, se nós analisarmos aqui, o faturamento é 500 mil, nesta linha. Nesta linha de baixo eu quero que ele mostre 100. Nesta outra linha eu quero que ele mostre os valores respectivos de cada linha. E depois o acumulado. Se eu coloquei aqui o mês 5, eu quero que esse acumulado some dos meses de janeiro até maio. Se eu colocar o número 12, ele vai mostrar os resultados do mês atual aqui e o acumulado até o mês 12 aqui. Fácil, prático e se você entender o conceito, com certeza vai ser muito fácil de utilizar e fazer esse exercício. Então, mãos à obra, faça esse exercício de escolher, porque na próxima aula nós vamos fazer a correção dele. Até lá!